Salve, galera tricolor, boa noite. Estamos aqui para mais um bate-papo sobre o nosso tricolor, as notícias, as atualizações de mercado, falar um pouquinho do time na Copinha que está indo muito bem e muito mais. Antes de mais nada, quero contar com a sua parceria. Vai lá, se inscreve no canal do Salve Tricolor, no YouTube, no Instagram, canal novo lá no Instagram, no Twitter. Acione o sininho lá no YouTube, se inscreva aí e assista os nossos vídeos, o de hoje e os anteriores também, tá bom? A gente conta com a sua parceria aí para a gente continuar trazendo os assuntos aí do nosso tricolor, a análise aí dos nossos comentaristas, tá legal? Então é isso, voltamos logo após a vinheta para mais um bate-papo sobre o tricolor. Até mais. É isso aí, pessoal. Voltando para mais um bate-papo, estou aqui junto com o Paulo Thiago Time, RK, Valmir Aranha, nosso Spider, para começar a falar sobre os assuntos aí do tricolor durante essa semana. Vamos atualizar aí as informações de mercado, né? Não chegou mais ninguém. 5 contratações foram feitas, né? O Jandrei, o Alisson, o Rafinha, o Patrick e o Nicão. Me parece que o São Paulo ainda tem algumas carências, ainda se falou em nomes de alguns zagueiros, o Lucas Ribeiro acabou acertando com o Ceará, depois da repercussão negativa, se fala ainda no Bruno Viana, muito contestado no período que passou no Flamengo, e notícia mais, o Paulo Thiago acho que tem informação aí sobre possivelmente Ezequiel Barco, mas estamos aí a 2 dias do encerramento de inscrições para o Campeonato Paulista. O próprio presidente Júlio Casares já afirmou que o elenco de São Paulo estaria praticamente fechado para esse início de temporada. E eu queria ver agora com os nossos comentaristas o que eles acham, o que eles pensam a respeito disso. Eu vou começar com você, Paulo Thiago, até porque você comentou antes da gente começar sobre uma possível notícia aí do Barco, né? O que você acha? Acha que o elenco do São Paulo realmente está fechado? O São Paulo está com um elenco aí suficiente para começar essa temporada? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos amigos aqui de bancada virtual. Comparando o elenco do São Paulo desse ano, como nós vamos iniciar aqui com o do ano passado, eu noto que houve uma evolução, muito pelas peças que o Rogério sempre disse que ele gostaria, né? Um esquema que está sendo montado para atender ao pedido dele. Fiquei sabendo aqui que o Jandrei e o Rafinha já estão inscritos, então eles já podem atuar pelo São Paulo. E com relação aí a mercado, todo mundo sabe que no dia 23 a gente vai ter uma votação de alteração de estatuto, né? Algumas propostas aí de alteração. E pode ser que, por conta disso, surjam aí alguns reforços de última hora. Muita gente desconfia que o Soteldo, né, que estava praticamente descartado, muita gente acredita que o Soteldo pode aparecer como uma surpresa, né? O Casares disse que que ele parou as negociações com o Soteldo, né? Efetivamente o Casares fez a proposta e depois ele não quis mais conversar com o Soteldo. Pode ser que seja um reforço aí, pelo que estão dizendo aí nos corredores do Morumbi, que venha a surpreender. E esse Ezequiel Barco, que eu vi uma notícia aí que ele é muito bom jogador, né? É um jogador argentino. Então, assim, mais um argentino vem para o lugar ali para preencher a cota que era do Benítez, né?
pode também ser que apareça, vamos ver no desenrolar aí até sexta-feira. Agora abriu vaga, né? Porque saíram de estrangeiros, saíram o Benítez, o Galeano e o Rojas, né? São Paulo E o tinha Orejuela também, né? e o Orejuela, né? Então, estrangeiros acabou abrindo espaço aí, pode chegar realmente mais um meia. Você acredita, ô Valmir, boa noite, você acredita ainda numa possível chegada do Soteldo? Me parece que ele acabou usando o São Paulo aí mais como uma referência aí para negociar com outros clubes, mas faltando 2 dias, reforço isso, 2 dias para encerrar inscrições para o Campeonato Paulista. Me parece que o São Paulo, o Rogério, vai ter que trabalhar com o que ele tem em mãos, né? Como você enxerga aí que o Rogério pode trabalhar esse time aí, já se preparando para a estreia no Paulistão na próxima semana? Eu acredito que o time vai ser esse mesmo que está agora, né, nesse contexto todo, mas o Thiago se falou muito bem a respeito aí que pode vir alguma surpresa aí por causa dessa votação do estatuto aí. A gente sabe que o pessoal, para tentar alavancar, passar esse estatuto aí, pode fazer qualquer coisa, né, como já foi feito, né? Mas, tipo, tiveram algumas saídas também, né? O Shailon acabou indo embora para o Atlético de Goiás, o Tietê, que está voltando aí, também já teve proposta, parece, do Grêmio, do Inter, no clube da MLS, né? E aí vai, mas eu acho que o Rogério vai trabalhar com esse elenco aí que nós ficamos aí, né? Com algumas boas contratações, como a gente já discutiu no episódio anterior aí, das contratações aí. Vamos ver, enquadrando um pouco aí a galera aí, fazendo um esquema tático direitinho, eu acho que a gente vai ter grandes chances de levar alguma coisa esse ano. Podendo subir gente da Copinha, né, Valmir? Tem o Alex fazendo um bom trabalho, daqui a pouco a gente vai falar sobre a Copinha, mas acho que o Rogério pode aproveitar bons nomes aí, né? Como para reforçar o time. Já tem alguns engatilhados lá, mas eu estava lendo uma reportagem do Alex, né? Daí o Alex, eu achei ele muito sensato, né? Que perguntaram do futuro dos meninos de Cotia lá, onde vai parar, tudo isso. Ele fala assim, tudo depende de como que eles vão chegar no time principal, né? Porque jogar o sub-20 é uma coisa, jogar no time principal, onde tem uma torcida, onde tem uma cobrança de resultados ali, pesa bastante ali. Mas eu acredito, né? A gente já revelou bastante gente, a gente viu o Anthony aí dando uma força para o pessoal da Copinha ali, estando com a gente aí, mas eu acho que a gente tem um grande caminho a seguir aí, e como o Marquinhos, né? Quem esperava que o Marquinhos quase deu uma classificação para a gente de fase ali na Libertadores, né? Vocês já acham realmente que tem algum moleque que está pronto para subir, né? A gente vê aí alguns nomes que são realmente bons de bola, né? Você pega, por exemplo, o Beraldo, o Pedrinho, o próprio Vitinho, mas o que eu tô vendo é que o São Paulo tá preparando um elenco muito forte fisicamente, né? Com uma postura muito mais de aguerrida, né, fisicamente, no sentido de vai, recompõe. Eu não sei se teria alguém nesse momento preparado assim, 100% para subir. E, enfim, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Eu posso falar, eu vou passar a bola para o RK, queria que o RK falasse um pouquinho aí sobre esses nomes, mas eu queria citar alguns aí desse time. Talvez não tenha assim, o grande craque, né, RK? Mas você tem nomes assim de grande valor, que a primeira fase do São Paulo foi bem razoável, mas no mata-mata começou a crescer, e é importante que o time cresça no mata-mata porque mostra personalidade, né? O próprio Yang, o goleiro, é muito bom. O Natan, que começou na reserva, tomou o lugar do Pajé, está jogando bem. O Thiago já citou o Beraldo, mas tem o Pablo na volância ali muito bem, o próprio Léo. Enfim, o Pedrinho, o Vitinho, não sei se são jogadores assim para despontar, mas o São Paulo às vezes nem aproveita todos, acaba negociando, né? E fora os dois do ataque, o Caio e o Maioli, né? Que me parece aí ter um bom potencial. Mas eu queria, Ricardo, que você falasse desses nomes aí que a gente está pensando, em que o Rogério poderia começar a pensar em aproveitar no elenco, porque talvez o Paulistão é aquela oportunidade de você dar cancha para esses caras, né?
está subindo aí, que podem ser pensados e aproveitados depois ao longo da temporada, né? Boa noite. Exatamente. Boa noite aí para todos os companheiros aí da bancada virtual e a todos os tricolores ligados aí, vocês também, torcedores de outros clubes que vêm aí assistir a gente. Obrigado pela audiência na internet e reforçando para você, se inscreva no nosso canal, né? Estamos aí começando esse novo trabalho. Se inscreva, comentem aqui também, compartilhem com os grupos de WhatsApp, com os amigos, com a família, com os corintianos, com os palmeirenses, com os santistas, com todo mundo, tá bom? Boa, vamos fazer crescer o boa. tricolor. Aí, gente, vamos para Então, cima, a gente fica com a parceria. Vamos para cima. Tá subindo. Cada programa aumenta mais as inscrições aí, então vamos fazer esse negócio crescer. O RK, joga o link no grupo de balé da filha lá e finge que não foi mencionado. Isso aí. Aí, se pescar ali uns 2, 3, já tá valendo. Então, vamos lá. Eu acredito que da molecada da Copinha é um time muito bom, principalmente no seu nível ali, né, dos juniores ali. Eu acho que é um dos melhores do Brasil. Acho que o Alex, como disse o Spider aí, muito sensato sempre, né? A gente sabe, e a gente já viu isso acontecer muito, e tem que tomar muito cuidado com isso, que é maturar os meninos corretamente lá na base, para não chegar no profissional e se queimar e acabar não vingando. Às vezes um potencial craque aí do futuro acaba subindo antes da hora e acaba queimando etapas aí enfim, não vinga, né? E ainda mais no nosso tricolor, que a gente sabe que a nossa torcida está sem paciência, né? Então, a gente, devido a tantas frustrações aí nesses últimos anos, a torcida do São Paulo não tem muita paciência. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, assim, na minha opinião, tem muitos potenciais jogadores para o profissional aí, mas eu acho que o mais preparado agora, e talvez não é nem tão por ser mais preparado, acho que fisicamente o mais preparado, e ele mostrou muita maturidade em praticamente todos os jogos aí da Copinha, é o Natan, o lateral direito, porque é uma posição que a gente está sofrendo muito há muitos anos, né? Saiu até uma matéria aí no GE sobre a lista de jogadores na lateral direita no São Paulo nos últimos 22 anos, com algumas aberrações absurdas, né? E aí eu acho que o Natan, talvez não para ser titular, porque a gente tem o Rafinha agora, esperamos que ele mostre todo o potencial, né, no São Paulo, mas talvez não para ser titular. Mas imagina um menino que nem o Natan, né, bom de bola, mostra que entende do riscado, que sabe da lateral direita, treinando todo dia com um cara como o Rafinha, né, extremamente vencedor. Meu cachorro está fazendo discurso de ódio aqui. Extremamente vencedor e um cara que pode passar muita coisa bacana para o Natan, entendeu? Vai ser um atalho aí para ele, né? Conviver com grandes jogadores, com jogadores experientes como o Rafinha, acho que pode ser muito importante. Aí, logicamente, todos esses outros jogadores que foram citados aí, o Beraldo, né, na zaga, eu achei o goleiro do São Paulo excelente goleiro, alto, tem personalidade, não se esconde, sai bem do gol, né? É um cara que você vê que tem muita personalidade e o goleiro precisa ter, né? Para estar ali atrás, assistindo o jogo, né? Vendo o jogo ali. Ele precisa posicionar os jogadores. Muita gente pensa que o goleiro é só esperar a bola vir, né? E não é bem assim, né? O goleiro, ele é o primeiro ali que enxerga o jogo de frente, né? Então, eu gostei muito dele, do Yang, né? E aí a gente tem também, do meio para frente, São Paulo, historicamente, tem grandes talentos, né? O Caio, eu acho que cheira gol, o Vitinho está fazendo muito bem o papel dele, o Pedrinho, eu acho que ainda precisa mostrar um pouquinho mais. Eu acho que todos esses jogadores vão maturar mais. Eu acredito que até, por exemplo, na metade do ano, até a metade do ano ali, até a metade da temporada, eu acho que muitos ainda vão continuar ali nos juniores e vão maturar mais. E hoje, a gente sabe, o futebol é muito físico, né? Que nem o Thiago falou mesmo, que o São Paulo, o elenco do São Paulo está mudando a característica, muito jogador físico, né?
forte, e a gente sabe que no profissional tem que ter esse fortalecimento muscular, né? Não é nem o cara ficar bombado, não. É ele ser forte fisicamente para aguentar o tranco, né? Mesmo sendo um jogador, às vezes, magro, né? Franzino, vamos dizer assim, mas que aguente cacetada, porque no profissional o bicho pega para valer, né? Então, acho que nesse ponto físico, eu acho que muitos jogadores ainda precisam trabalhar um pouquinho mais. E nesse ponto, eu também acho que o Natan está um pouquinho à frente dos outros, que ele já é um jogador bem forte, assim, né? Você vê que ele tem uma musculatura bem... Ele já poderia aguentar o tranco aí no profissional, na minha opinião. O RK, Vou tem uma completar, coisa... Thiago? Não, e tem uma coisa, né? Da primeira passagem do Rogério pelo time, né? Os jovens talentos que ele subiu, né? Que ele deu a oportunidade, né? Então, o Neres, Luiz Araújo, então, assim, os jovens talentos, eles acabaram, num determinado momento, sendo negociados, né? Até o Thiago Mendes também, né? Que foi, inclusive, um dos motivos que o Rogério caiu e que ele ficou muito chateado com o Leco, né? Até o Leco sair, ele não voltou mais e deu entrevistas e tudo mais, porque ele fez uma pré-temporada inteira baseado nesse tipo de jogo, com aquelas peças, né? E ali, um mês depois, os nossos diretores, dirigentes aí, destruíram o time dele, e aí começou a ter péssimas atuações, e ele não aguentou, né? Estourou a bomba nele, sendo que ele fez uma pré-temporada muito bom, um início de campeonato muito bom, e o time foi desmantelado. Ele perdeu, se não me engano, 8 jogadores, me corrijam aí se eu estiver errado, mas isso faz uma diferença terrível, né? E até depois que ele saiu, um pouco depois que ele saiu, chegaram Petrus e Arboleda, se eu não me engano, né? Então, os jogadores que, inclusive, ele tinha sondado, Não, e é sempre assim, quando troca o técnico, chegam os reforços, né? Agora, esse ano, as promessas, né, os jovens, eles não, assim, pelo que eu estou vendo, eles não vão exercer um papel muito importante no time titular. Assim, vão complementar o elenco, né? Até porque os jovens que estão já em atividade no elenco principal, eles já não são tão jovens, E já estão estabelecidos, né? O já estão Luan, estabelecidos. Sara, mesmo o Igor Gomes, apesar da contestação. Acho que o único assim que faria muita falta, na verdade dois, né? Seriam o Luan e o Sara. Só que o Luan, a gente tem aí uma esperança de que o Gabriel Neves ganhe mais minutos aí, até porque quando ele entrou na temporada passada, ele desempenhou um bom futebol, né? Agora o Sara, aí sim, o Sara aí teria que ter uma peça realmente de reposição para ele. E aí é que eu falo, não sei se existe na base alguém com potencial para substituir o Sara nesse momento. Talvez não tenha, mas a chegada aí, tanto do Nicão quanto do Patrick, são de jogadores que podem desempenhar ali, mais ou menos onde o Sara já joga. Mas eu quero agora levar, aí eu vou trazer o Valmir aí para a conversa, para outro lado, porque a gente está com duas novelas aí perto do fim, né? Porque a gente falou aí da chegada, de possível chegadas ou não, me parece que o elenco aí vai ser esse mesmo. Mas agora tem duas novelas perto do fim. Aí é do Pablo e do Vitor Bueno, que me parece são as duas saídas em eminência aí, né? Hoje o Alisson foi apresentado com a camisa 12, que era a camisa que o Vitor Bueno usava. Os dois estão treinando separado. Eu acredito que o São Paulo tenha feito de tudo para colocar esses dois jogadores em outros times. Me pareceu que veio da parte deles a vontade mesmo de não querer atuar fora do São Paulo por vontade própria. Então está chegando o momento aí que o São Paulo está negociando uma rescisão que é para fechar com chave de ouro essas péssimas contratações, né, Valmir? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas saídas iminentes e se a saída deles pode ajudar o ambiente dentro do elenco, né? Porque é complicado, né? Trabalhar os jogadores, o elenco trabalhar com outros atletas lá, trabalhando em separado, né? Você disse é uma verdade, né? Atleta separado, treinando separado no clube, demonstra assim um pouco de o clima fica bem pesado assim, né? Principalmente
começa muita fofoquinha para lá, muito tititi para cá, e daí o elenco acaba se perdendo, né? As pessoas tomam posições de um lado, de outro lado, daí acaba rachando ainda mais o elenco numa situação dessa. E a gente espera, assim, como torcedor, falando como torcedor mesmo, assim, que Pablo e Vitor Bueno possam se dar bem em outro time aí, possam realmente encontrar o futebol que eles jogaram, porque quando eles chegaram no São Paulo, eles vieram de outros times, né? Jogando futebol, jogando bem, eles não estavam ruins. Foi Pablo, maior contratação do São Paulo, fez um campeonato brasileiro maravilhoso lá. A gente disputou, foi com o Flamengo, né? Que a gente falou, deve o chapéu no Flamengo lá, mas, pô, mas Foi. ele não conseguiu jogar, né? Jogar realmente, fazer. E é inacreditável, ele parece que foi o artilheiro do São Paulo ano passado, meu. A que ponto nós chegamos, Foi. né? E tem muita gente que queria ver ele no time, pelo menos alguns testes, né? Alguns jogos testes dele com o Nicão, né? Porque Sim, pelo passado dos dois, né? Tiveram um bom desempenho juntos, né? E muita gente queria ver os dois aí atuando, pelo menos se fosse alguns jogos aí no início da temporada, para ver se efetivamente engrenava ou não, mas parece que está tudo encaminhando aí para rescisão. Foi esse imbróglio financeiro aí, né? Que fala que o São Paulo não quer nem pagar os atrasados, mas a gente não sabe a fonte disso mesmo, né? Porque começa muito boato para lá. Se até o empresário do Pablo, né, acabou falando, opa, não vou mais ser seu empresário, porque tem alguém maior que está mandando aí, eu já arrumei 3 times para você e você ainda não decide nenhum, né? É isso aí. A gente tem que saber separar as coisas, né, cara? Se o jogador não tem culpa, velho. Ele pediu uma grana, o clube topou, tem que honrar. Então, assim, eu não acho que ele está errado em pedir os atrasados, né? Sim. Tá no contrato, cara, o São Paulo tem que pagar. Fez um péssimo negócio, tem que arcar com esse prejuízo, tem que honrar e tem que estancar essa sangria de alguma forma, né? Me parece que o Pablo até teria se acertado já com o Atlético Paranaense, mas o São Paulo e o Atlético não se entendem. E a questão do Vitor, assim, 27 milhões fora os gatilhos jogados no ralo, né? Mais o Vitor Bueno, que foi trocado pelo Raniel ali num negócio que envolveu também alguns milhões, se você for considerar, né, o quanto o São Paulo havia pago pelo jogador, e é mais um dinheiro também jogado pelo ralo, né? O ano passado o Grêmio chegou a demonstrar interesse, o São Paulo acabou não negociando e acabou ficando aí com esse abacaxi na mão, já que o jogador não respondeu. Eu não vejo, sinceramente, futuro para nenhum dos dois dentro do São Paulo. Me parece até que se eles resolverem, se forem reintegrados e entrarem em campo, eles vão ter problema sério com a torcida, né? O que vocês acham? Quer falar, Thiago? Concordo. Não tem mais clima, né? Não tem mais clima. Não tem, né? É isso. E eles tiveram todas as chances do mundo, né? Se a gente for contar assim. Nossa, mãe, aquela com o Diniz que não, sai o ataque, entra Pablo e Vitor Bueno no segundo tempo lá. Nossa, mãe. Isso acabou desgastando mais eles ainda, né? Não tem. O clima realmente para eles acabou. E faz parte da maturidade do jogador entender isso também, né? Saber a hora que Exato. de Ares, né? Vida que segue, né? Também eles têm que tentar ir em outro lugar. São Paulo, exatamente. Pessoal, só migrando um pouquinho, né? A gente continua falando do time principal, mas vamos para 2 assuntos importantes, né? Que circularam essa semana. Uma delas foi a recusa do São Paulo em participar de um torneio com o Boca e o Independiente na Argentina. Me parece já fazendo parte do acordo com o novo patrocinador, né, que prevê amistosos com Boca, com Independiente, com River ao longo do ano, que são outros clubes patrocinados pela mesma empresa. E o Rogério acabou recusando em função aí da pré-temporada, de preparar o time. O elenco estava muito dilacerado por conta da Covid. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E na sequência, a opinião de vocês também com relação ao sorteio da Copa do Brasil, que foi realizado na segunda-feira.
o São Paulo estava no pote A, ia pegar um time do pote E, e esse time acabou sendo o Campinense lá da Paraíba. Eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre essas duas situações. Vou começar com você, RK. Você acha que o São Paulo fez bem em sair dessa, digamos, essa fria que seria já pegar dois amistosos fortes na Argentina e com risco da imagem já ficar arranhada logo nesse começo. Depois falar um pouquinho da Copa do Brasil também no sorteio. Vamos lá. Não, eu acho que realmente era uma fria, né? Primeiro que questão de preparação, né, questão de desgaste no início de temporada. Tá certo que é um torneio de pré-temporada, o nome já diz, né? Eles poderia ser feito muitos testes e tudo mais, mas tem a viagem, a gente está vivendo um aumento de número de Covid também, que a gente não pode esquecer isso, né? O próprio São Paulo está sofrendo muito com isso, então eu acredito que não era mesmo a hora certa de se viajar aí para outro país, né? E correndo riscos aí desnecessários. E enfim, o CT de São Paulo tem toda a estrutura e o preparo para fazer uma pré-temporada bacana. O Rogério pode fazer tudo ali sem desgastar o time com viagens, né? Fortalecendo o físico, fortalecendo o preparo de cada jogador. Eu acho que isso é mais importante, porque bem ou mal, se o São Paulo fosse, um torneio de pré-temporada e tudo mais, mas se fosse para esse torneio, ia ter que jogar a Vera, né? Real é essa. Não vai entrar São Paulo e Boca para brincar, né? São Paulo e Boca não vão entrar lá. Vai ter jogadores do Boca Juniors, profissional, um dos maiores vencedores da América do Sul. Do outro lado, São Paulo Futebol Clube, também um dos maiores vencedores da América do Sul, do mundo. Camisas pesadas, Independiente, maior campeão de Libertadores, né? De todos aí. Então, ninguém entrar para brincar. E aí o jogador também, eu não sei se na hora do vamos ver lá, ele iria mesmo tirar o pé, iria dar uma segurada, porque estava correndo demais. Às vezes o cara se excede ali pela rivalidade, né, por tudo isso, e acaba a gente tendo um prejuízo maior lá para frente. Então eu acho que o Rogério acertou. Né, a gente estava até comentando antes com relação a patrocinador, que já pode ter a ver com isso, e se for, uma hora vai acontecer, né? Uma hora eles vão querer fazer esses torneios com São Paulo para usar a imagem e tudo mais. Mas nesse momento eu acho que o Rogério acertou nisso. Com relação à Copa do Brasil, acho que é um adversário que, óbvio, São Paulo tem todo o favoritismo, né, pro nosso lado, com todo o respeito ao Campinense, mas São Paulo tem a obrigação de passar, mesmo sendo jogo único, que é sempre uma pegadinha, né, pegadinha do malandro aí, esses jogos de Copa do Brasil, porque podem, enfim, um lance pode decidir tudo e dar uma zebra violenta. O Campinense é o atual campeão paraibano, né? É um time que eu não conheço muito bem, mas pelo que eu pesquisei, um time bem treinado, que tem ali a sua base, né? Mas de qualquer maneira, se a gente for comparar o Campeonato Paraibano com o Campeonato Paulista é um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil, né? O nível é um pouquinho mais elevado. E nós somos campeões paulistas, então acho que o São Paulo é favorito nisso aí. Lembrando que São Paulo nunca venceu a Campinense, né? Tiveram 2 jogos, se não me engano, né, na história, e o São Paulo nunca venceu eles. Então tá na hora, né? Tá na hora da gente ganhar a primeira deles aí e passar de fase. E focar, eu acho que, como a gente comentou até, já a gente tem que focar, eu acho que o São Paulo tem que focar nas Copas. Acho que Sul-Americana e Copa do Brasil é o foco, logicamente, para manter uma seriedade no brasileiro, mas devido a todos esses problemas de elenco mesmo, né, que a gente não tem um elenco assim maravilhoso, com peças de reposição à altura, então acho que é legal a gente focar nesses torneios aí de Copas, né? Acho que o São Paulo daí sim pode fazer campeonatos bons, uma temporada muito boa. Lembrando que em 21 todo mundo achou que o São Paulo ia passar o rodo no 4 de julho de Piripiri, perdeu lá, né? Depois teve que ir afora no Morumbi. Imagina se fosse jogo único, né? Então, exatamente. Beleza, então, RK. E você disse que o São Paulo nunca ganhou do Campinense, mas também nunca perdeu, né? E aí, Valmir, queria a sua opinião também, justamente pegando esse link que o RK falou, é importante para o São Paulo
se preservar nesse começo, ganhar confiança, né? Talvez por isso a ideia do Rogério não disputar esses amistosos na Argentina agora, e também já focar o time para as competições que realmente interessam, né? Tirou a fila do Paulistão e vamos focar nas Copas. Tem Copa do Brasil agora, daqui a pouco tem o sorteio da Sul-Americana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas decisões, né? Me parece fazer parte de um planejamento interessante para o São Paulo nesse ano, né? Planejamento é tudo, né? Pelo menos em futebol, em qualquer coisa na vida, tem que se planejar para tentar alcançar o objetivo. E eu acho que o Rogério foi acertadíssimo nessa decisão de falar, opa, vamos dar uma parada aqui, não vamos pensar só no dinheiro e vamos tentar fazer as coisas do jeito certo ali, pelo menos progredir. Início de temporada, o pessoal voltando, como já foi bem falado aí, o Covid pegando todo mundo aí. E assim, realmente a gente tem que começar a montar o time. Tem peças novas aí, as contratações, 4 jogadores de meio aí, que vão jogar no elenco, goleiro reserva. Eles têm que se entrosar, né? Não é aquele churrascão lá, opa, vamos todo mundo lá, casado e solteiro, joga lá e vamos jogar. Distribui a camisa e vai jogar, né? Então, realmente foi muito acertado essa parte do Rogério falar. Porque senão já viu, né? O pessoal com o preparo físico que vem aí já quebra logo no começo, não começa a ter estilo de jogo. Isso é importante, né? Tem que começar a montar direitinho o time para que a gente possa ir focar nas coisas, focar nas Copas, né? Porque assim como vocês já comentaram aí, para mim o objetivo do São Paulo esse ano são as Copas. Essa Copa do Brasil, assim, quando a gente fala do Campinense lá, para mim é obrigação ganhar. Eu sei que não existe mais bobo no futebol, não tem mais bobo no futebol, mas é obrigação ganhar, com uma folha de pagamento que nós temos aí, com a estrutura que nós temos em termos de futebol, com a camisa, meu, olha a camisa aqui. Tem que honrar e tem que ganhar lá, jogar com propriedade, fazer 2, 3-0 lá, pode até tomar um golzinho assim, mas ser sossegado esses jogos, né? Pode não, pode não. É. Não, vai ter que ser sossegado esse jogo. Não pode ter medo de Campinense, não pode ter medo de ninguém, meu. Nós temos que entrar para cuidar. São as Copas, é tudo mata-mata, meu. Tudo ali, no final, depois, 2 joguinhos, um para lá, um para cá. Como também foi dito, Brasileirão, vamos torcer ali para pegar sexto, quinto, quarto, terceiro, opa. E se não tiver novidades no meio do ano, aí se a gente conseguir montar um esquadrão aí, né? E aí, quer falar, Ricardo? Pode falar. Não, pode seguir. Tá. Thiago, ainda sobre essas duas pautas, no programa passado a gente falou sobre o início complicado do Paulistão, né? Ter o clássico ali que com o Palmeiras foi adiado para março, se não me engano, mas o começo é complicado, com Guarani, Ituano e depois Bragantino, sendo o Guarani e Bragantino fora de casa. Então, quer dizer, me parece, novamente, reforçando uma decisão acertada de não fazer esses jogos agora, que podem ser disputados depois ao longo do ano, no meio da Copa do Mundo e tudo mais, e focar realmente nas Copas, que são competições de tiro curto. O São Paulo, se não tem o melhor elenco do Brasil, talvez esteja até longe disso, mas tem um elenco competitivo que dá para tirar mais desses jogadores e que teria que focar, porque são competições que trazem retorno financeiro, tanto a Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, tem menos jogos para se alcançar um objetivo que seria um título, né? E também a vaga para a Libertadores do ano que vem. Né? E, além disso, a gente vai ter os principais concorrentes aí, como Flamengo, Atlético, Palmeiras, disputando outras competições, e pode ser que eles se enfrentem aí e acabem dando menos atenção e podem ser surpreendidos. Lembrando ainda que na Copa do Brasil, com o Campinense, o primeiro jogo, o São Paulo joga pelo empate, né? E se passa, é jogo único, né? E passando na segunda fase tem a questão aí tem sorteio do mando, mas empate é disputa de pênalti, né? Então ainda tem essa vantagem. E se aí passar, pega um time de Manaus, né? São Raimundo ou Manaus, que Isso. também é outra viagem bem longa, né? Desgastante. Isso. Então a gente falou exatamente dessas decisões, um pouco do planejamento,
E aí, Thiago, eu queria que você, só para a gente finalizar essas pautas, falasse um pouquinho de se o São Paulo está fazendo o planejamento adequado para esse ano. Estamos aí com o Rogério de técnico, me parece que faz tempo que o São Paulo não vira uma temporada com o mesmo técnico, então talvez isso faça diferença, pode não ser o melhor técnico do mundo, mas o São Paulo vira a temporada com o mesmo técnico, fazendo toda a pré-temporada. Então, como é que você enxerga aí o planejamento do São Paulo aí para 2022? Também concordo com o Valmir e com o RK, o planejamento está correto, até porque vamos combinar que sem amistoso já machuca todo mundo, né? Imagina com amistoso. Então, você vê até na base aí, tem moleque machucando, é um absurdo isso. Mas, claro, tem que dar entrosamento, tem que botar os medalhões aí que chegaram aí para entrosar junto com o restante do elenco. E o planejamento do São Paulo, se eu não me engano, é chegar na final do Paulista, chegar na final da Sul-Americana, então são as duas finais que estão no planejamento, né? Se eu não me engano, semifinal ou quartas de Copa do Brasil e até sexto lugar no Campeonato Brasileiro. Que eu acho assim que é perfeitamente possível, desde que São Paulo não se desfaça de algumas peças importantes quando abrir o mercado para o exterior, né? Então, assim, com relação ao planejamento do clube, eu concordo, assim, está sendo bem gerido aí pelo Rogério. Espero que a gente inicie o campeonato bem aí com o Palmeiras de Campinas aí. E Não depois... fala assim que você ofende a massa bugrina lá, né? Agora é o maior, é o único campeão brasileiro do interior. E muito provavelmente a gente vai pegar o... Não tem nem copinha. E muito provavelmente a gente vai pegar a Turiaçu aqui, o da capital, o Guarani da capital na semi da Copinha, né? Passando o Cruzeiro. É isso aí. Eu quero pegar esse link agora para a gente partir para a reta final do nosso programa de hoje, que é justamente a Copinha, né? Na semana passada a gente falou sobre o time, né? Sobre o desempenho mediano na primeira fase. Com o passar da semana, aí o time jogou as fases posteriores e chega agora às quartas de final contra o Cruzeiro, já mostrando um futebol muito mais convincente. Talvez aquele futebol do brasileiro sub-20 que levantou o trabalho do Alex, né, estreando aí como técnico. E me parece que mostra que está com o time nas mãos, hein? Independente dos jogadores que ele escala, o time responde em campo e responde com uma qualidade. Contra o Vasco decidiu o jogo logo no começo, vamos ver daqui a pouco contra o Cruzeiro. E aí, RK, como é que você... Aliás, quem tiver informação aí, se alguém conseguir informação já sobre a escalação do time para daqui a pouco, pode entrar falando. Mas aí, RK, eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre isso. O time do São Paulo na Copinha, 100%, né? Tá encantando os torcedores, né? Que tipo de expectativa podemos ter para o jogo de daqui a pouco, né? Exato. É o que foi previsto por nós aqui, né? No canal, no episódio anterior aí que a gente falou sobre a Copinha, primeira fase, tal, que o time estava evoluindo, né? E tinha tudo para evoluir, justamente pelo trabalho do Alex, que está mostrando ser super competente, né? Assim como foi como jogador, como foi como comentarista esportivo, está sendo como treinador, e a gente esperava essa evolução, né? Porque, enfim, quem acompanhou um pouco a temporada do Sub-20 toda, né? Brasileiro, Copa do Brasil, tudo mais, todos os torneios, a gente viu que realmente o time estava jogando muito bem e que veio ali, deu uns sustos ali, né, na gente ali na primeira fase, mas fez os resultados que eram importantes e agora no mata-mata está mostrando um futebol muito, muito bom, muito agradável. O São Paulo fez gols relâmpago aí nos últimos jogos, né? Praticamente antes dos 5 minutos sempre abriu 1-0. Isso eu acho que foi importante também. Então mostra que o time já começa ali ligado no jogo, né? E a molecada tem muito talento, como a gente falou aqui no início do programa. Eu acertei o placar do São Paulo contra o Vasco, né? Na última rodada lá, 4-2.
Agora, acredito que contra o Cruzeiro vai ser um grande jogo. A gente está gravando, né? Antes do início do jogo. Daqui a Então fala pouco já qual que é o vamos seu assistir. palpite. Fala qual que é o seu palpite Meu agora. palpite é 3-1. Vamos lá, palpite 3-1. de todo mundo, então. RK 3-1, Valmir 3-0. 3-0. Thiago, Boa. 2-1. 2-1. 2-1. Eu ia no 2-1. Eu vou de 3-2, então. É um jogo Vocês estão daquele. achando que vai ser mais apertado, né? O Vai, Spider é o mais otimista aí. eu acho que esse sub-20 do Cruzeiro é melhor que o profissional. Então, vai dar um pouco de É trabalho. Mas, verdade. assim como o Lembrando Vasco que o Alex perdeu, né? O time do Alex, do São Paulo, perdeu no Brasileiro, né? Sub-20, 1-0 então, no ano passado, então tem que ficar esperto. Mas eu tô confiante, acho que nós eu tô vamos passar. confiante também. Confiante. O Vasco também era um bom time, o São Paulo foi lá e decidiu. Exatamente. Né? Exatamente. E Vocês querem. Eu vi aqui a escalação do time vamos no lá. lance, tá? Vamos ver. Não sei se não é oficial ainda, tá bom? Mas Yang, vamos. Natan, Beraldo, Guilherme e Pablo, Léo, Caio, Pedrinho e Vitinho, Thales Vander e Maioli. Esse é o Thales provável Vander. time do Lancenet, tá? Tô vendo aqui no lance.com.br. Logicamente que não é a escalação oficial, tá? Mas é só para ter uma base aí. Não, vamos lá, vamos lá. E aí eu quero saber, só para passar a bola para o Valmir, então, Valmir, esse time do São Paulo aí que vai entrar em campo contra o Cruzeiro, o ataque principalmente, né? Com o Caio, o Maioli, o Vitinho, tem demonstrado uma força. Ninguém fala, por exemplo, do Facundo Milan, né? O uruguaio que veio com Exato. bastante expectativa Verdade. para jogar primeiro no Verdade. Sub-20 e até no começo alguns torcedores pediam para já colocá-lo no profissional, não precisava passar pelo Sub-20 e no fim ele tá ali meio de canto, teve jogo que nem relacionado ele foi. Esse ataque do São Paulo, o Vitinho no último ano, né? Mas ainda tem o Caio Maior. São jogadores bastante interessantes e que o Alex está sabendo aproveitar muito bem, né? Eu acho que a grande diferença do São Paulo, assim, que a gente já não tinha, já tinha parado, não estava mais acostumado, é que existe um esquema tático ali. Joga muito pelas laterais. Você viu os primeiros gols, é só cruzamento da lateral, linha de fundo, vai o lateral, vai, cruza direito, né? Isso, sabe Ele cruzar, cruza né? direito, sabe cruzar, chega lá e faz, tipo, chama o time adversário para uma lateral, daí já inverte o jogo do outro lado lá, tem velocidade. Eu assisti o jogo contra o Vasco, assim, eu fiquei muito contente assim para ver o esquema tático que foi montado ali e a disposição da garotada, né? Os caras estão jogando mesmo, estão correndo. Não é aquele que a gente fica acostumado com alguns jogadores tipo do meio do São Paulo que pegava a bola no meio e tocava para trás. Não, meu, ali o pessoal gira o corpo, já aciona o lateral já sai em disparada e chega rápido no ataque. E uma outra grande diferença que eu vi, chutar de fora da área. Os caras pegam a bola, chuta de 10, 2, 3, sai um lance perigoso de gol, mas pelo menos chuta, coisa que a gente não vê no time principal, assim, esse tipo de jogo de lateral bem feito, com cruzamentos bem feitos, com chutes do gol. Isso que eu acho que assim, é o grande diferencial que está acontecendo, né? Nessa parte do São Paulo no sub-20 aí. E que faz o jogo ser gostoso de assistir. Não existe aquela saidinha que matou a gente, que sempre mata a gente aí lá de trás, que joga aqui, não, vamos sair jogando aqui. Existem lançamentos lá para frente. Então, é um São Paulo diferente. O Valmir, vai se moldando aí um técnico com um potencial bem interessante, né? O Alex aí, o trabalho dele tem se mostrado aí questão de fundamentos, de disciplina tática, né? Está se mostrando um treinador que pode vir a ser aí uma das grandes promessas aí no futuro.
O jogo estava 2-0, ele estava cobrando a galera lá, tava 20 e poucos minutos, o São Paulo já, o narrador já ficava lá, já está decidido o jogo, tá não sei o que lá, e você viu os berros do Alex, pega na frente, volta aí. Outra É isso aí. pegada, né? E é justamente isso que eu queria comentar com o Thiago, porque o Alex ele tem contrato com o São Paulo até o final do ano, e ele já deu declarações, né, que ele tem o objetivo de cumprir o contrato com o São Paulo, né, ele não quer rasgar o contrato no meio, mas que depois ele quer seguir já para o profissional, né? Se não for no São Paulo, em algum clube que dê esse espaço para ele. Vocês acham que o São Paulo está correndo um risco de perder alguém que possa ser aproveitado? Não seria o caso, de repente, já depois da Copinha, já levar o Alex para ficar ali do lado do Rogério, já começar a participar ali fazer uma espécie de transição, né? Que a gente não sabe como vai ser. O Rogério tem as teimosias dele, né? Eventualmente pode ser questionado. E, de repente, o Alex até poderia auxiliá-lo nesse sentido, né? O Alex é um cara muito inteligente, né? Dando uma outra visão, de repente auxiliando o Rogério nesse sentido. E aí eu queria que você comentasse isso, Thiago, sobre o futuro até do Alex, né? A gente vê um time já no sub-20, já nas mãos dele, com a cara dele, mas tem muito torcedor aí com uma expectativa que ele possa ser aproveitado no time profissional, ainda que o Rogério esteja lá, né? Sim, de repente dele compor a comissão técnica, nem que seja como um observador, né? Porque o Rogério, assistente lá, ele tem lá o francês lá e vai ser o francês. Não, mas mesmo o auxiliar podia trabalhar junto, Mas, né? concordo. Mas eu não sei se o Rogério vai aceitar e ter uma... Que queira ou não, ele lá na equipe principal, ele vai ser uma sombra, né? Não sei se o Rogério vai receber isso muito bem, não. Né? Ele é bem orgulhoso, enfim, né? Não tem muita cara de que aceita muito palpite de que é de fora, ele tem as convicções dele, né? De qualquer forma, eu acredito que o Alex aí tem um potencial por onde ele for, para onde ele for, ele vai conseguir desempenhar um bom papel. Eu acho que se o Rogério for bem na temporada, se a gente ganhar títulos e tudo mais, final do ano o Alex infelizmente vai para um outro clube, né? Agora, se o Rogério não for bem e capengar e cair lá no final da temporada, eu acho que é uma opção aí para substituí-lo, né? Claro que a gente está torcendo para que dê tudo certo, né? Para que a gente ganhe títulos e que seja uma temporada maravilhosa. E só uma última notícia aqui, estou vendo aqui o Twitter do André, né? Sobre o Tietê, que o empresário dele disse que existe interesse do Inter, do Grêmio e do time da MLS aqui para contratar ele. Só que o Atlético Mineiro disse que ele fica até até o final do campeonato estadual. Então, provavelmente teremos o Perninha aí atuando ou por Inter, Grêmio ou algum time nos Estados Unidos. Mas é pro Brasileirão, né? É isso. Vamos ver. São ajustes aí de elenco que acabam acontecendo ao longo do ano, né? Jogadores emprestados que vêm e vão. Bom, pessoal, é isso. O nosso programa de hoje já está chegando ao seu final, né? Debatemos aí assuntos da última semana aí do nosso querido Tricolor, atualizamos aí o mercado, falamos um pouco aí do time principal, do que rolou durante a semana, e também da Copinha, né? Na semana passada, com a expectativa do time avançar nas fases seguintes, avançou, chegamos aí às quartas de final, e a gente espera aí, na próxima semana, quando falar do Tricolor, provavelmente já após o dia 25, né? Esperamos com o Tricolor na final e levantando esse caneco, né? É isso, agradeço Amém. mais uma vez a audiência de quem estiver assistindo o vídeo, a participação aí dos nossos comentaristas, time completo, RK, Valmir Aranha, que é o nosso Spider, Thiago Time, eu sou o Olavo Serchiaro, mais uma vez reforçando, se inscreva no nosso canal no YouTube, nas outras redes sociais, ative o sininho, assista os vídeos, curta, comente, compartilhe,
E quer falar, Ricardo? Só um último recado aí, que acho que todos nós aqui do Salve Tricolor temos a mesma opinião. Você que é sócio do São Paulo, que está assistindo aqui o vídeo e vai votar dia 23, vote não pelo bem do nosso tricolor, beleza? Acho que todos nós concordamos, né? Sócio, não, sócio. Vote não e compartilhe se você conhece alguém que seja sócio que vai votar, diga não. Beleza? É isso, pessoal. Uma boa semana a todos. Se cuidem, que a coisa tá feia. E semana que vem tem mais Salve Tricolor. Um abraço. Até semana que vem.